Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e versículo 7. Conta-se que um determinado doente, num hospital psiquiátrico, ele permanecia sempre com o seu ouvido encostado na parede. A enfermeira, a um determinado momento, aproximou-se e perguntou-lhe: "O que é que tu estás a fazer? O que é que estás a fazer aí?" E ele disse: "Não faça barulho, silêncio, venha também encostar o seu ouvido." E a enfermeira, ela aceitou, e ela permaneceu e ficou ali durante algum tempo com o seu ouvido encostado naquela parede, prestando atenção. E ela disse: "Olha, não estou a ouvir nada." "E eu também não", disse o doente, franzindo a sua testa. E é assim o dia inteiro. Sabe, a preocupação é como uma cadeira de baloiço. Mantém-te ocupado, mas não te leva a lado nenhum. Queridos amigos, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que cerca de 50% dos pacientes que estão nos hospitais, eles são vítimas da ansiedade. Pode ser considerada como um dos grandes males do nosso tempo. A palavra traduzida por ansiedade, segundo aqui neste texto, traz-nos a ideia de atraídos para direções diferentes. As nossas esperanças puxam para um lado, os nossos medos puxam para o outro e a tensão torna-se insuportável. O sentido da palavra ansiedade é associado também à angústia, que pode significar também estreiteza ou aperto. Alguns sintomas físicos podem também aparecer numa pessoa que está ansiosa, como por exemplo dores de cabeça, dores no pescoço, dores nas costas e úlceras. Além disso, a preocupação afeta também o raciocínio, afeta também a própria digestão e até mesmo a coordenação motora. A psicologia, a psiquiatria chamarão isto de doença. Mas a Bíblia nos ensina, nos mostra que a ansiedade ela acontece também quando os nossos pensamentos, a nossa mente, quando os nossos sentimentos, ou aquilo que está dentro do nosso coração, estão errados a respeito das circunstâncias, das pessoas e também das coisas. Mas isto não significa que simplesmente nós podemos dizer pare de se preocupar ou então resolva a situação. A solução para a ansiedade, ela é a segurança. Mas como é que nós podemos ter segurança? E o apóstolo Paulo, ele nos mostra que aqui no versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele guardará as nossas emoções e os nossos pensamentos em Cristo. A nossa segurança está em Cristo. Mas como é que nós podemos vencer a ansiedade? Como é que nós podemos alcançar essa segurança? O apóstolo Paulo nos ensina que há 3 áreas que precisam de ser mudadas com a finalidade de nós vencermos a ansiedade. Mudar a oração, mudar o pensamento e, consequentemente, mudar as atitudes. A palavra oração aqui é um termo genérico para a oração. Esta palavra ela tem a conotação de reverência, de devoção, de adoração. E aqui o apóstolo Paulo nos aconselha a adorar a Deus em oração, quando a ansiedade se aproximar. Adorar a Deus, no fundo, nós podemos dizer que é tirar o foco da nossa atenção de nós mesmos e colocarmos esse foco em Deus. Orar é entrar em comunhão com Deus. Aqui é necessário ter, talvez diria, uma boa teologia, um bom conhecimento de quem é Deus. Saber que Ele é o meu Criador, saber que Ele é o meu sustentador do universo, saber que Ele é omnipotente, saber que Ele faz aquele que está morto ressuscitar. Ele é omnisciente porque Ele sonda os nossos corações, Ele sabe os nossos pensamentos, aqueles mesmo que são mais profundos. Ele está presente perto de nós por causa da sua omnipresença. Uma boa parte de nós temos feito orações muitas vezes apressadas, oramos sem vontade. Precisamos de mudar isso. Só em Deus e só em adoração a Deus é que nós já podemos gastar alguns minutos da nossa oração. A nossa ansiedade, ela está relacionada muitas vezes com o pouco tempo na presença de Deus
e em adoração a Deus. Então, por nós não orarmos adorando a Deus, nós esquecemos de quem Ele é na realidade. Quando eu penso da grandeza de Deus, a tendência é descansar no poder de Deus, na consciência de que tudo está debaixo do seu controle, porque Ele é Deus. Paulo, ele fala também da súplica. E ele afirma que nós podemos e devemos apresentar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração as nossas necessidades e o nosso entendimento dos nossos problemas que nós passamos por meio, através da oração. Entendo que o apóstolo Paulo está aqui a afirmar que Deus está pronto para ouvir as nossas orações, para ouvir o nosso clamor por socorro. No versículo 6, a lógica de Paulo é que nós podemos mesmo apresentar a Deus as preocupações, as ansiedades, com sinceridade de coração. Talvez devemos dizer que isto significa abrir o coração, ou então derramar-se diante de Deus. Precisamos conversar com Deus sobre tudo aquilo que nos preocupa, as coisas grandes, as coisas pequenas. Às vezes nós oramos pelas coisas grandes e esquecemos das coisas mais pequenas, que muitas vezes se podem tornar grandes se elas não forem tratadas pelo poder de Deus e se não forem tratadas na tua vida, na nossa vida. Só assim é possível nós vencermos as nossas preocupações. A oração acalma o nosso coração preocupado. Como nós podemos dizer, portanto, a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito de tudo. Por isso, Paulo nos mostra que a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Essa paz não tem como explicar. Essa paz ultrapassa o nosso entendimento. Ela é um grande milagre de Deus. Essa paz, ela é proveniente da fé, da confiança que nós podemos ter em Deus, da confiança de que Deus está no controle. Esta paz de Deus não é humana. E Paulo faz uso, talvez, de um termo interessante, um termo militar, quando ele afirma que a paz, ou seja, a nossa mente e o nosso coração, a paz guarda, aliás, a nossa mente e o nosso coração. Guardar aqui é o mesmo que colocar uma sentinela de plantão. Paulo está aqui a pensar na segurança que a igreja, que a pessoa tem no Senhor Jesus, trocando a sua ansiedade, as suas preocupações, pela convicção da segurança que nós temos em Cristo. A ansiedade é uma inimiga, mas a paz de Deus é uma sentinela que nos guarda, que nos protege e que nos dá a segurança. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.